Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou e você vê imagens de Valparaíso. Seja muito bem-vindo ao J1. A gente sempre começa o Jornal Anhanguera agradecendo a sua companhia aqui na hora do almoço. Fique com a gente, porque aqui tem muita informação. Tem a sua participação ao vivo com a gente pelo nosso WhatsApp, o 984424000, e tem também prestação de serviço. Na edição de hoje, a gente mostra que tem novidade no caso dos idosos que foram encontrados mortos em uma fazenda em Santo Antônio do Descoberto. A polícia apresentou suspeitos desse crime, os detalhes você vai ver daqui a pouco. E a gente mostra também que uma mãe confessou ter enrolado o corpo da filha dela e jogado em um terreno baldio. Esse crime bárbaro foi em Aparecida de Goiânia. E olha só essas imagens aí, gente. Mais uma vez, uns buracos que tiram o sossego do morador, né? Agora é a vez de mostrar também a reclamação de quem mora lá no bairro Céu Azul, em Valparaíso. E hoje é sexta-feira, dia de programão. A gente mostra tudo que vai rolar aqui no entorno de Brasília. Tem cinema, shows e até circo para a criançada se divertir. Aqui no estúdio, a gente fala com o doutor Alessandro Fernandes de Oliveira. Ele vai falar sobre hipertensão e você pode mandar aqui para o J1 as suas perguntas pelo nosso WhatsApp, o 984424000. Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril e o J1 está no ar. Ótima tarde para você. A gente começa essa edição falando da morte de um casal de idosos que aconteceu em fevereiro deste ano em Santo Antônio do Descoberto. A polícia prendeu 2 pessoas suspeitas de serem responsáveis aí pelas mortes, né? A repórter Nayara Santos está em Santo Antônio do Descoberto acompanhando a coletiva de imprensa em que o delegado explica como foi possível essa prisão dessas pessoas e conta os detalhes agora por telefone para a gente. A principal suspeita da polícia foi confirmada. O casal de caseiros Bruno Alves dos Santos, de 20 anos, e Luciana Rodrigues de Souza Costa, de 18 anos, foram encontrados em Valparaíso. O delegado responsável pelo caso disse que o casal estava trabalhando na fazenda há 6 dias e que eles foram contratados através de um site. Um mês depois do crime, Bruno e Luciana se separaram. Depois da separação, os 2 foram morar com familiares em Valparaíso. Ao contrário da primeira linha de investigação da polícia, o que indicava que o crime poderia ser latrocínio, que é roubo seguido de morte, eles vão responder por homicídio qualificado e furto. Os suspeitos levaram joias, um cartão de munição, R$2.000 e uma caminhonete. As penas dos crimes, somadas, podem chegar até a 38 anos. Em depoimento, o casal de caseiros disse que eram humilhados no trabalho. Para a família, o crime foi bárbaro e hoje pede justiça. A cobertura completa desse caso você acompanha no J2. E a Polícia Civil de Cidade Ocidental realizou uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão na sede da entidade denominada Guarda Nacional de Defesa Ambiental, que ficava no centro da cidade. Durante as buscas, a polícia apreendeu fardas, algemas, insígnias, além de documentos falsos e carteiras de identificação também falsas. Também foram presos aí em flagrante, foi preso em flagrante Augusto José Esteves, o responsável pelo local. Ele foi preso por estelionato, falsificação de selo público, falsidade ideológica e uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar. Os integrantes dessa falsa Guarda Nacional utilizavam todos esses objetos para se passarem por integrantes oficiais de órgãos públicos. Em Valparaíso, a polícia prendeu em flagrante um homem responsável pela venda ilegal de anabolizantes. Além disso, a polícia também apreendeu a mercadoria que estava com ele, avaliada em R$15.000. Adalton Martins Xavier dos Santos, de 29 anos, vendia o produto ilegal para alunos de academias de musculação de Valparaíso. Durante as buscas na casa dele, a polícia encontrou 2 caixas de anabolizantes ilegais. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia da cidade. E olha só essa história, gente. Uma mãe confessou ter enrolado o corpo da filha e jogado em um terreno baldio, em Aparecida de Goiânia. A mulher teria feito o parto sozinha em casa. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança de Aparecida. A mãe diz que quando nasceu, o bebê caiu no chão e que ele estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço e não chorou.
No depoimento, ela diz que desenrolou o cordão do pescoço do bebê, depois embrulhou o corpo em um lençol e colocou dentro de um saco plástico. E depois disso, a mãe diz que arremessou a criança por cima do muro. Fazer uma perícia na casa, testar a altura desse muro, saber se realmente a versão que ela apresentou condiz com a realidade. A Secretaria de Saúde disse que a paciente deu entrada na maternidade Marlene Teixeira na noite de quarta-feira com o recém-nascido já sem vida e que ela está recebendo atendimento médico e psicológico da equipe da maternidade. Disse ainda que o corpo da bebezinha foi encaminhado ao IML e que a polícia está acompanhando o caso. E a gente vem acompanhando sempre a situação da GO 330 lá no sudoeste goiano, né? A rodovia está cheia de buracos, principalmente no trecho entre Ipameri e Pires do Rio. E ontem teve um acidente nessa rodovia justamente por causa dos buracos. Uma carreta tombou, dá só uma olhada. Esse vídeo aí, ó, mostra a carreta já fora da pista, a 10 quilômetros de Ipameri. A carreta carregada com madeira seguia para Urutaí e o motorista tentou desviar de buracos na pista. Resultado, aí ele perdeu o controle, né, da direção e a carreta tombou. A carga ficou toda espalhada fora da pista. O motorista da carreta foi socorrido pelos bombeiros e levado para o hospital de Ipameri. Ele recebeu atendimento médico e já teve alta. A GO 330 está cheia de buracos há quase um ano. A Justiça tinha dado aí 30 dias de prazo para a Goinfra começar uma recuperação completa nessa rodovia. Em alguns trechos está praticamente impossível trafegar, tem até moradores lá da região usando terra para tapar alguns buracos, justamente para tentar evitar acidentes. A Goinfra disse que já está fazendo uma licitação para recuperar a pista, mas não disse exatamente quando as obras vão começar por lá. 91 escolas de Ceilândia já contam com a internet. Segundo a Secretaria de Educação do Distrito Federal, até 2022, todos os colégios do DF terão esse serviço disponibilizado para alunos e professores. Mas fica aquela pergunta, né? Em plena era digital, ainda existem escolas que não usam internet. Dá só uma olhada na reportagem. A gente sabe que hoje, sem internet, a nossa vida dá uma parada, um pause. Uma escola sem internet hoje ela não funciona. Lançar notas dos alunos, uma coisa simples, cotidiana, né? Mas sem a internet fica complicado. É impossível, né? Porque o sistema é todo online hoje, né? Há 2 anos, o CEF 30 de Ceilândia fazia uma vaquinha entre os diretores e professores para ter sinal de internet para a escola de quase 1.000 alunos do ensino fundamental funcionar. Tínhamos que tirar dinheiro do próprio bolso para poder manter o funcionamento da escola. Em Ceilândia também, mais uma escola para esse cenário que fica até difícil de acreditar, o CEF 33. R$40 por ano para cada funcionário e a internet também era mantida por uma vaquinha. Nunca dava para custear toda a internet dos professores, a escola entrava com a parte, tirava do caixa escolar, através de passeios ou eventos. Bom, agora em 2019 o GDF deu o primeiro passo para colocar internet nas escolas públicas. Há uma semana instalou roteadores, cabos de fibra ótica novos, o que tivesse faltando em 91 escolas públicas de Ceilândia. Desde ontem, a rede de alta velocidade já está pronta para funcionar e a internet foi ligada. O CEF 30 foi escolhido para ser o projeto piloto do novo programa do governo, o Inova. O secretário de Educação foi hoje de manhã lá fazer o lançamento. A gente vai ter cerca de 30% das escolas com internet de alta velocidade até o final do ano. Até o final do ano que vem, a gente dobra esse número, chega a 60%, 70% das escolas e até o final de 2022 a gente consegue chegar a todas as escolas, inclusive nas escolas rurais mais afastadas. Além da internet de alta velocidade, o GDF está lançando hoje também um portal que se chama EducaDF Digital, um site alimentado pelos próprios professores, pelos alunos, para complementar as atividades dentro de sala de aula. Olha, a aula fica bem mais dinâmica, tem jogos, tem vídeos. Vai ser uma aula muito mais interessante para o próprio aluno. 12:11, pausa rápida para os comerciais e a seguir a bronca dos moradores do Céu Azul em Valparaíso. Eles reclamam dessa buraqueira e com razão, né? A situação está complicada por lá. Arrumar isso aqui, ó, por favor. O IPTU já foi pago, viu? Tá difícil demais, viu? Para passar aqui é complicado, cara. A buraqueira tá terrível.
O pessoal está reclamando e com razão, né? E no Dia Mundial de Conscientização da Hipertensão Arterial, a gente vai tirar suas dúvidas e dar dicas sobre o tema com o doutor Alessandro, que está aqui no estúdio. E você pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, o 984424000. E ainda nessa edição a gente traz as dicas do programão e um dos destaques é a estreia mais aguardada do ano, a sequência da saga Os Vingadores. Voltamos já! A gente tem mostrado sempre aqui no J1 casos de animais silvestres vítimas de atropelamento na beira das estradas. Isso é uma pena, né? Mas a boa notícia é que muitos desses bichos são socorridos e levados para o tratamento no CETAS, que é uma unidade do IBAMA em Goiânia dedicada à recuperação desses animais. Os olhinhos lindos e vivos escondem um futuro triste. O gavião, encontrado com uma luxação na asa, corre o risco de nunca mais voltar a voar. A asa perde a mobilidade total, né? Porque olha pra você ver, ela não tem movimentação, muito pouco. Aí se ela aqui tá luxado, ela já perdeu, ó pra você ver. A gente está numa espécie de UTI veterinária, no Centro de Triagem de Animais Silvestres. É difícil andar por aqui e não se comover com o sofrimento dos bichos. Esse saguizinho, que está super debilitado, foi trazido aqui para o CETAS pelo Corpo de Bombeiros no último domingo. A suspeita é de que ele tenha tomado um choque muito forte na rede elétrica de alguma casa ou até mesmo da rua. Como ele está deglutindo normal, a gente dá aqui na seringa, vocês podem verificar. E a gente está fazendo alimentação de 3 em 3 horas e aguardando para ver como que a gente pode proceder daí para frente. Sob os cuidados de um time dedicado, tem também macaco prego, jabuti, papagaio, tucano, tamanduá bandeira, onça e por aí vai. Nessa arca de Noé entra qualquer animal, mas nem todos são salvos. O nosso melhor ano a gente devolveu 70% desses animais para a natureza. A gente perde aí em torno de 10% a 20% por ano. Nesta semana, esse lobo-guará entrou na lista de mortes. Depois de ser atropelado numa rodovia, ele passou por cirurgia, ficou dias em tratamento, mas não resistiu. Em 2007, quando o CETAS foi criado, chegaram aqui cerca de 2.400 animais. 10 anos depois, em 2017, esse número já saltava para mais de 4.400. Uma estatística que mostra uma realidade indiscutível. Quanto mais a gente se desenvolve, pior para eles. E aí uma imagem como essa, que pode parecer impressionante para você, eu aqui do lado de uma onça super mansinha, é na verdade algo a se lamentar demais. O filhote de onça parda foi resgatado nos primeiros dias de vida, depois que a família foi morta numa plantação de cana. Como precisou ser tratado e alimentado pelos veterinários, ele perdeu o vínculo com o mundo selvagem. E esse caminho não tem volta. Se a gente devolver ela, ela vai procurar pessoas para se alimentar e aí ela vai acabar correndo risco. Pode ser morta ou presa. Quase 70% dos animais que chegam no CETAS são vítimas do comércio ilegal. A boa notícia é que ainda podem voltar para o lugar de onde nunca deviam ter saído. Quem tem esses animais, que ama de verdade esse animal, tem que querer o melhor para o bicho, que é devolver ele para a natureza. A gente consegue fazer isso. Então a gente está aqui à disposição para receber esses animais. 12h18, ontem a gente falou de buracos espalhados aí por ruas das cidades aqui do entorno. Nós demos dicas, né, de como você que se sente lesado aí pode entrar com uma ação na justiça contra o poder público. Agora, a gente mostra a situação de mais uma cidade aqui da região que enfrenta esse mesmo problema, é Valparaíso. Lá no bairro Céu Azul, ninguém aguenta mais tanta buraqueira. Uma buraqueira só. Tá difícil para os moradores da Rua 3, no bairro Céu Azul, em Valparaíso, conseguirem sair e voltar para casa. A Milzamar conta que depois de uma forte chuva, a força da água arrancou tudo. A água aqui ela vem com muita força, ela arrasta veículos e, como vocês podem ver, ela arranca toda a pavimentação. Fica sem pavimentação nenhuma, desde lá de cima até lá embaixo. Seja de moto, carro ou van escolar, tá todo mundo reclamando da falta de asfalto. Ele arrumar isso aqui, ó, por favor. O IPTU já foi pago, viu? A dona Regina também é moradora de um dos condomínios e diz que já chegou a ficar atolada em meio à lama. É difícil, velho.
sair de casa. Só quem tem carro mesmo, si mesmo ainda é perigoso, né? Lama demais. Enfiei minha sandália tudo assim, cheguei em casa, tive que tomar banho, porque essas lamas fedorentas que vem, sabe lá, né, da onde. Um problema que se repete ano após ano. Com medidas paliativas, é questão de tempo para que o asfalto de papelão, como diz a Leda, seja arrancado mais uma vez. Tem que ser uma coisa certa, uma coisa boa, porque é muito fácil o cara chegar aqui e falar blá, 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 blá e não fazer nada. Esse aqui talvez fosse o primeiro buraco da Rua 3. Parece grande, né? Mas não é nada perto do que todo mundo precisa enfrentar. Basta andar alguns metros e olha só, a situação fica ainda pior. E aí não tem como. Motoristas, pedestres, comerciantes, todo mundo fica sofrendo para passar nessa buraqueira. Prejuízo que fica principalmente para os motoristas. O prejuízo aqui está sendo grande, né? Tanto que a gente tem que dar a volta para poder conseguir entrar aqui. Tá difícil demais, viu? Para passar aqui é complicado, cara. A buraqueira tá terrível. E para os comerciantes. Até a cor da calçada muda dentro do seu estabelecimento, é tudo encardido devido à sujeira aqui, né, da lama. Cuidado isso aqui, ó, tá ruim, ó. É um absurdo, né? Aquele trecho ali já virou praticamente uma estrada de chão. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Valparaíso, mas a resposta ainda não chegou. O espaço aqui está aberto para o posicionamento da Prefeitura em relação a esse problema que a gente acabou de mostrar. Agora a gente fala sobre hipertensão aqui no J1. Os sintomas são silenciosos e muito perigosos também. A gente mostra agora a história do seu Sebastião, que sofre com essa doença e agora não pode ficar mais sem os medicamentos para controlar a pressão. O seu Sebastião tem 87 anos. Há 20 descobriu que sofria de hipertensão. Ele decidiu procurar um médico quando os sintomas começaram a aparecer. De vez em quando dava sempre parecia que ia dar um desmaio na gente, né? Então eu acho que era o proveniente disso aí, né? Desde então, ele toma medicamentos para controlar a pressão, um comprimido por dia. O aposentado está entre os 25% de brasileiros que sofrem com a hipertensão arterial, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ele faz parte ainda de um outro grupo, que representa cerca de 40% da população acima de 65 anos. Para evitar complicações, o seu Sebastião vai ao cardiologista de 2 em 2 meses e está sempre aferindo a pressão em casa. Corre risco, exatamente, corre risco. Se a gente não tomar cuidado, é preveniente de dar um desmaio mesmo de uma hora para outra, não é isso? Por isso que toma certinho. Uhum. E para continuar falando sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do J1 o médico Alessandro Fernandes de Oliveira. Você pode mandar a sua dúvida sobre hipertensão pelo nosso WhatsApp, o 984-42-4000. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde. Boa tarde para o senhor. Primeiro vamos começar falando o que é a hipertensão, o que é a pressão alta. A hipertensão é uma doença arterial crônica, né? Que acomete numa idade um pouquinho mais avançada, é mais comum em idade avançada, de 30 anos para cima, que é mais comum, e pode acometer em as fases de riscos. O risco é obesidade, fatores de risco, né? Sedentarismo, obesidade, o estresse, a falta de atividade física, né? E quais são os sintomas da hipertensão? Os sintomas podem ser, tanto, às vezes não dá nenhum sintoma, né? Que é aquela hipertensão silenciosa, né? Muitas vezes pode dar uma dor de cabeça, uma fadiga, uma dispneia, uma falta de ar no caso, né? Sim. Um pouquinho de mal-estar, cansaço, moleza no corpo, isso daí pode dar. Mas geralmente é a dor de cabeça que acomete e a pessoa procura o médico mais por conta da dor de cabeça. Mas 70% mais ou menos das pessoas, elas começam a ter... Elas procuram o médico por outra causa, não por conta da hipertensão. Aí, aferindo a pressão no consultório ou em casa mesmo, ele vê que a pressão está alterada, né? Outra causa, no caso, pode ser aí a dor de cabeça, por exemplo, que não passa, a pessoa sente muita dor de cabeça, aí procura o médico. Você fala, a dor de cabeça, que ele vai procurar o médico por conta da dor de cabeça, e quando afere a pressão, vê que está com os níveis pressóricos alterados, né? Pessoa que fica vermelha também, assim, que se sente calor, muita vermelhidão, isso aí também é um sintoma de pressão alta? Pode ser também, o rubor, o calor, né, que aumenta a temperatura na face do rosto.
Tá certo. E olha só, você pode mandar a sua pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp, o 984424000, que a gente vai esclarecer aqui no estúdio. Doutor, qual é o principal tratamento para hipertensão? Existem vários tratamentos. Dependendo da classificação, a hipertensão está classificada em estágio... Tem um pré, hoje em dia já falamos também em pré-hipertenso, né? Então tem estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Então, o pré-hipertenso, na verdade, são mais mudar o estilo de vida da pessoa, né? Começar a mudar, tentar melhorar um pouquinho a qualidade de vida da pessoa. Atividade física, alimentação, tudo isso. Diminuir um pouquinho o estresse, que é uma das causas principais hoje em dia que está cometendo a hipertensão e o estresse também, né? E daí o tratamento são os antihipertensivos, né? Tem uma gama enorme de antihipertensivos aí que pode ser usado no dia a dia. Aí fora isso, no pré-hipertenso, no caso, não tem necessidade de uso de medicamento, né? A gente mostrou agora há pouco na reportagem, um senhor, na reportagem falando que as pessoas acima de 60 anos têm uma probabilidade aí de ter pressão alta, mas pessoas abaixo dessa idade também podem ter, né? Pode ter, o risco é até maior, né? Com a pessoa, quanto mais nova, pior é o prognóstico dessa pessoa sendo hipertenso, né? Então pode ser hereditariedade também, essa pessoa pode ter hereditariedade da família, né? Carga genética da família pode debutar com hipertensão. E quanto mais velho, maior a chance de ser hipertenso, né? Mas quanto mais novo, menor a chance, porém, é mais perigoso. O hipertenso, ele precisa evitar alguns tipos de alimento? Sim, um alimento com alta quantidade de sal, né? Evitar um pouquinho da massa, gordura, fritura também sempre é bom, porque evita a dislipidemia, evita outras causas que podem levar a uma hipertensão. A diabetes também é associada. Certo. Doutor, começaram a chegar algumas perguntas aqui pra gente. A Vanessa Silva quer saber o seguinte. Ela disse que teve pré-eclâmpsia pós-parto e ela quer saber se corre risco de ficar hipertensa. Ela tem que ser avaliada. Geralmente, na pré-eclâmpsia e na eclâmpsia, após a evacuação do útero, né, tirar o bebê, após o nascimento do bebê, geralmente os níveis expressóricos controlam. Mas ela tem que estar fazendo um acompanhamento com o cardiologista e com o seu obstetra também, com o ginecologista, para ver se ela vai ter ou não hipertensão, né? Mas nos primeiros meses da gestação, pós-parto, é viável ela estar acompanhando rotineiramente com o cardiologista para ver se mantém a medicação, né? A gente está conversando hoje aqui com o doutor Alessandro Oliveira sobre hipertensão. Você pode mandar a sua pergunta também, que o senhor continua aqui com a gente no próximo bloco, pode ser? Ok, pode. Voltamos a falar daqui a pouco, então. Tá, okay. Olha só, a gente fala agora do Abril Marrom. O mês é dedicado à campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e combate às doenças que causam a cegueira. Aos 13 anos, a Luana descobriu que tinha miopia. Ler e até ver televisão era algo complicado. Só com a ajuda dos óculos para fazer essas atividades simples. Coisas que eram normais pra gente de longe, que nem televisão, o quadro mesmo, eu ficava muito em cima do quadro. Tanto que foi minha professora que comunicou minha avó, porque o dever já não saía tanto do jeito que ela estava querendo. Aí você procurou um médico? Aí a professora pediu para minha avó procurar um médico, porque era uma dificuldade muito grande. Além das dores de cabeça, né, que eu sentia muita dor de cabeça. Abril é um mês da campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e combate às diversas causas da cegueira, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. Este especialista explica que a principal causa da cegueira é a catarata, mas outras doenças como a glaucoma e diabetes, se tratadas, têm 80% de chances de não se agravar. É muito importante a população procurar um médico oftalmologista que faça não só a consulta para fazer grau de óculos, porque às vezes as pessoas pensam muitas vezes que quando chega no consulta pensa que a gente vai só fazer óculos, e na realidade não é bem assim. Ele chega na consulta, a gente vai fazer uma avaliação, não, claro, do grau, mas a partir daí você vai partir para uma avaliação do fundo de olho, da superfície ocular, vai procurar essas doenças e conseguir estabilizar ou tratá-las. O pai da Simone tem catarata e a mãe é diabética. Por isso, todos os anos, faz um exame de vista como prevenção. Tem que fazer, né? Pode ser genético também, né? Aí tem que estar fazendo anual. Mesmo se eu não usar um óculos de grau, eu uso um óculos de sol, que é a proteção.
Vamos agora para mais uma rápida pausa para o intervalo comercial. Na sequência, tem esse caso inusitado que aconteceu em Goiânia. Um empresário descobriu 18 milhões de reais na conta dele, começou a gastar o dinheiro e agora está sendo investigado pela polícia. E o fim de uma história surpreendente. Uma mãe reencontrou o filho, 38 anos, depois dele ser raptado na porta de um hospital. E tem os detalhes da previsão do tempo para toda a nossa região aqui do entorno para o fim de semana. Voltamos em instantes.